como implementar um button sheet, aquela telinha que faz o slide assim de baixo para cima, quando você quer exibir para o seu usuário alguns itens, alguma seleção, ou até mesmo fazer o acesso à biometria. Um recurso muito bacana que você vai precisar 100% nas suas aplicações profissionais, isso em Jetpack Compose em um projeto KMM. E aí, tu saberes fazer? Na aulinha de hoje, pessoal, estamos dando continuidade a todas as aulas anteriores, onde eu fiz o setup de um projeto KMM, compartilhei um monte de coisa, desde texto, imagens, traduções, né, strings, enfim, muita coisa mesmo, font size. E agora a gente está entrando no método de criar componentes Compose para depois juntar isso tudinho e criar uma aplicação real, certo? Então, nos vídeos anteriores, o que é que eu já fiz? Eu já compartilhei um list item, compartilhei o input text field customizado, criei botões, uma série de botões que você vai precisar 100% aí nas suas aplicações modernas. E no último vídeo, eu criei também Alert Dialogs, ou seja, caixinhas de diálogo, de alerta, né, que você vai precisar também nos seus aplicativos profissionais. E agora a gente vai entrar em um outro tema muito bacana, que é esse button sheet, que eu vou explicar para vocês como é que você cria a instância modal, que é quando ele sobe e fica por trás daquele blur, fica tudo pretinho, e o normal que ele sobe e não deixa nada assim, deixa tudo visível ainda, né? O outro, quando ele sobe, ele faz o blur e o que estava atrás fica invisível, vamos dizer assim. E é um recurso muito bacana, que tu vai precisar 100%, certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí, vamos bater os 4 pontos aqui para a gente ter a linha de raciocínio, e aí a gente segue ponto a ponto para ficar de fácil entendimento e você poder acompanhar aqui tranquilamente. Não se preocupe com o código, no final desse vídeo eu vou te mostrar onde é que você vai baixar isso aí, 0800 para você, porque a ideia do canal aqui é o quê? Te agregar valor. Então ó, já dá like e subscribe para tu não perder essa série que tá recheada, muito bacana mesmo, e que você não vai encontrar por aí fora de graça, nem pensar, porque é recurso novo, conteúdo novo de KMM que não tem por aí fora ainda, certo? Pelo menos não gratuitamente. Então vamos lá. Primeiro, como criar um button sheet, né, o padrão, como criar um de maneira modal, certo? Que é bem importante também. Aí eu vou criar uma dummy screen para a gente poder visualizar esses carinhos e você ver como é que você faria para visualizar ele numa preview, porque você vai precisar instanciar alguns estados. Compose trabalha com estados, né? Diferentemente da forma antiga, como a gente fazia com XML, que era um pouquinho diferente. E como usar, minha câmera desfocando, deixa eu ajustar ela aqui, e como usá-los na prática na Main Activity, e vou mostrar isso para vocês também, para a gente fechar com chave de ouro. Então vamos lá, ponto número 1, nós vamos criar aqui o nosso bottom sheet, certo? Então vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Primeiro a gente vai criar o padrão, certo? Olha o tamanho das letras, porque eu sei que estás olhando o celular e, bicho, você está olhando o celular. Tu sabia disso? Eu não sabia disso não, fiquei sabendo recentemente. Se tu virar teu celular na horizontal, sem tocar nele, já aparecem os botãozinhos de like e dislike. Então, smash nesse like para eu entender que você está agregando valor. É tua gasolina para eu ficar trazendo conteúdo 0800 para você. Isso é reconhecimento para eu entender que você está agregando valor, que a gente não se comunica, né? Enfim, vamos lá. Você vai definir aqui o título, aí você vai precisar de um scaffold state, certo? Isso aqui a própria Google nos impõe. Aí você vai precisar definir o parent content, né? Que é o conteúdo que você vai exibir. No caso, minto, isso aí é o cara que vai conter o seu bottom sheet, certo? Porque você vai passar o seu parent e aí o bottom sheet vai ficar em cima do parent, né? Para ele subir assim, né? Então você vai precisar disso aí. E aqui é o conteúdo mesmo do sheet, certo? Ou seja, no caso dessa folhinha que sobe, né? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é o conteúdo dessa folhinha. E aqui um offsetzinho que você vai ver se você precisar disso aqui. Eu até coloquei aqui um comentário, offset in case, não sei o que a gente tem ali de padding, tá? A gente precisou fazer isso, então a gente já colocou isso aqui, uma coisa bacana que talvez você precise, se precisar já está aí, ganhando de bandeja. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Primeiramente, você vai precisar criar as funções de dismiss, né? Porque a gente vai ter o título e vai ter o botãozinho, né? A gente vai usando um dos nossos botões que nós já criamos aqui, botãozinho de X, bem bonitinho, redondinho. E aí, para você fazer o dismiss, você vai precisar de um coroutine scope, e é por isso que eu estou criando ele aqui. E estou dizendo que isso é o dismiss, ó, e aí eu estou dizendo aqui, ó, scaffold bottom sheet collapse, ou seja, se ele estiver aberto, eu tocar no dismiss, ele vai fechar, certo? Isso aí para você entender. E aí, ó, eu digo que isso aqui vai ser uma action que eu vou passar por referência aqui embaixo quando eu criar o meu template, porque eu criei um template para o bottom sheet porque eu tenho um modal e tenho um normal, certo? Então, para não ficar repetindo o código, eu crio aqui toda a estrutura e o conteúdo é como se fosse um template para a gente ficar só criando o que a gente precisa, certo? Mas bem, vamos dar continuidade aqui e aí você vai entender na medida que eu vou evoluindo.
Outro detalhe bacana, que só por isso já vale um like e subscribe, presta atenção, tu vai passar por isso com certeza, porque a gente precisou passar e você vai passar por isso também, certo? E o canal aqui é o quê? Para te agregar valor. Vê só, tem um backhandler aí, quando você implementa isso aí, nos exemplos que você encontra por aí, ninguém trata disso, né? Aí quando o usuário exibe lá o seu button sheet, né? Ele toca no xizinho, ele fecha, aí ele exibe de novo, toca no botão de back lá do seu Android e não acontece nada, entendeu? O negócio fica lá parado. Para isso você tem esse backhandler aqui, ó. E aí você chega no seu scaffold e você vai dizer, se ele tiver sendo exibido, né, você dá um dismiss nele, certo? Uma das maneiras de se fazer. A própria Google já prevê isso para a gente, então você pode usar isso aí também. Aí a gente tem todo vamos dizer, a estrutura, né, do bottom sheet, que é o scaffold, quando ele já tem várias coisas padrões, você vai passar o estado, que a gente passou por referência, alguma elevação, se você tiver, e aqui o conteúdo, certo? Que a gente vai olhar já o nosso template, onde você vai passar o título, a ação, né, de fechar, aqui o offset, se precisar, e o conteúdo da paginazinha que sobe, certo? Bem, aqui a gente tem alguns recursos, né, de espaço que a gente está compartilhando, que eu expliquei no vídeo de spacing compartilhado. Vou deixar o card aqui para não chatear quem está me acompanhando. Olha isso aí se você não vê esse setup muito bacana. E aqui a gente tem o parent, no caso, a página que vai conter esse bottom sheet, né, para ele ser exibido dentro dela. Então é assim que acontece. Vamos lá. Aí uma vez que a gente fez isso, a gente pode dar um pulo agora dentro do bottom sheet modal, certo? Vamos dar uma olhada no modal, ele é bem parecido, a única diferença dele é que ele tem o modal bottom sheet state, um pouquinho diferente aí, eu acho que só muda isso. Precisa de um coroutine do mesmo jeito para acionar a ação de dismiss, isso aí fica claro. Aqui muda um pouco, ó, tá vendo? Ele usa aqui o hide e o show, enquanto que o outro usa o expand e o collapse, certo? Às vezes, quando você está implementando um outro, você fica, por que esse método não existe aqui? É porque não sei por que a Google inventou duas coisas diferentes para a mesma coisa. Eu poderia ter usado o mesmo método, sei lá. Mas, enfim, tá feito, tá aí, e a gente tem que usar, aprender a usar, é o jeito, né? Na tora. Aí, bem, criamos aqui, ó, a açãozinha de dismiss, aqui o backhandler do mesmo jeito, só que aqui a gente vai usar isso aqui, ó, se ele tiver visível, tá vendo? Aqui já é outra maneira, se tiver visível, aí você dá o dismiss. E aqui a gente tem o conteúdo do mesmo jeito, a gente tem o parent também, aí tem, olha, se chama Model Bottom Sheet Layout, também é um pouquinho diferente. E aí você vai ter o conteúdo também, que a gente já vai olhar, e aqui os recursos, né, compartilhado de spacing, para você ter isso tanto para Android como para iOS e poder usar em ambas as plataformas. Aqui, ó, também theming e tudo mais, que a gente já explicou, né? Vou deixar até os cards aqui de theming também para você olhar na sequência, se você não viu isso aí, ficou interessado. E aí, vamos dar uma olhada agora no nosso template, que é o conteúdo. Isso aqui é muito bacana, por quê? Porque a gente tem um título lá e tem um ícone, e embaixo a gente tem também todo o conteúdo que a gente pode exibir. A gente pode exibir vários itens, pode exibir um item, enfim, como você deve ter visto na intro do vídeo. Então vamos lá, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, vamos lá, título, a minha ação, eu tenho o offset e aqui o sheet content. Aí eu criei uma box. Dentro dessa box eu tenho alguns pads, né, que eu dou aqui nele. Eu digo start, top, end e button e dou aqui alguns parâmetros, passo alguns parâmetros usando os recursos compartilhados, né, que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores. E aí eu tenho um header, que é o componentezinho de header que eu criei, onde eu coloco o título e o botãozinho de close, sempre em cima, com a fonte diferenciada. E aqui o conteúdo do sheet. Deixa eu mostrar isso para vocês rapidamente aqui, como ele se apresenta. Aqui em Light, ele vai tendo isso aqui é o header, tá vendo? Ele tem, ó, um título diferenciado com esse botãozinho aqui com o X, que foi o tema dos vídeos de botões que eu expliquei para vocês. Vou deixar aqui o card para você olhar também. Você vai precisar de 100% desses botões. E aí você tem a parte também em Dark, ele já se apresenta assim, um pouquinho diferenciado, tá vendo? Aí você pode, é um ponto de partida, usar sua fantasia, alterar para o seu caso de uso, porque a ideia do canal aqui é te agregar valor. Bem, continuando, deixa eu fechar isso aqui para a gente ganhar mais espaço de novo. A gente vai dar uma olhadinha nesses dois componentes aqui agora, que seria o header e o conteúdo em si. Tá vendo? Eu dividi isso em partezinhas pequenininhas, aí você pode pegar pedaços disso aí para ter um ponto de partida, né? E no seu dia a dia alterar para o seu caso de uso, certo? Segure até o finalzinho que no final tu não vai te arrepender, eu vou te dizer onde é que tu vai buscar isso daí. E eu tenho um One More Thing que tu não vai querer perder. Tenho certeza disso, uma das coisas mais importantes aqui na nossa área de TI. Segura aí até o final, vai ser a cerejinha, pontinho no i lá, para você ter isso aí também, certo? Vai ser vai te dar um benefício bacana. Vamos lá, agora a gente vai olhar o header, certo? Deixa eu botar minha imagem aqui pro lado. Olha o tamanho das letras. Você que está olhando no celular, bicho, mexe nesse like para entender que está te agregando valor, porque é muito bacana a gente olhar as coisas no celular e conseguir ler, né? Então todo esse cuidado aqui para você poder assistir no celular também, certo?
continuando aqui, vamos lá. A gente tem uma row, onde dentro dessa row eu defini algumas coisas padrões aqui para ele, usando os recursos compartilhados e spacing também, né? Para alinhar ele horizontal, botar space between. Aí eu tenho o texto, uma row, por quê? Porque a row ela é assim na horizontal, tá, gente? Então a gente vai ter o texto, a space between para dar espaço entre uma coisa e outra, e o botãozinho de close, porque ele vai topar nas laterais, certo? Para isso que eu estou fazendo isso. Então, bem, vamos lá. Aí aqui tem o texto, coisa simples, né? Os estilos, define isso aí. E o botãozinho de close que fez parte do vídeo dos botões, que eu expliquei isso aí para vocês. Vou deixar o card aqui. Tem uma série de botões, galera. Botão com outline, botão de navegação, não sei o que. Para atender 99% dos seus casos, certo? Para você não ter o que reclamar. Para você só precisar seguir um canal. Esse daqui, porque, ó, tu vai... Vixe, mas deve ser depois no YouTube com um comentário, um like. Pelo menos isso, né? Para eu entender que tá agregando valor. Senão, como é que eu vou me motivar? Então, bem, vamos lá, fechamos isso aqui. Aí agora a gente tem o título reutilizável, que bacana. O Bottom Sheet Header que a gente pode usar em qualquer lugar agora, certo? Beleza? E você pode usar isso até em outro lugar, se você denominar isso diferente. É porque eu dominei Bottom Sheet, porque aqui está no contexto do Bottom Sheet, certo? Mas bem, vamos ver agora o Preview, para a gente atender aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa linha de raciocínio. Olha, como visualizar esse carinha, a gente vai precisar criar o Dummy View. O Dummy View, o que é que ele é? É como se fosse uma página vazia, esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Vou até aumentar aqui para você que está no celular ver melhor. Onde eu botei um botão, porque eu vou precisar do botão para acionar o meu Bottom Sheet, tá? E para você entender por que você precisa do Parent. A gente vai precisar do Parent para colocar o Bottom Sheet dentro dele, certo? Então é para isso que a gente precisou desse carinha aqui. Deixa eu fechar isso aqui. E aí o que é que a gente tem? A gente tem aqui, ó, apenas uma coluna com um text field, tá vendo? Coloquei aqui um text field e o botãozinho aqui, ó, tá vendo? Nada mais do que isso. E aqui já tem a preview dele, como você pode ver agorinha. Então não vou perder nem muito tempo aqui. Depois você pega o código lá no finalzinho do vídeo. Eu vou te mostrar onde é que você vai pegar no GitHub, que você me deixa uma estrelinha, por favor, hein? Seu reconhecimento. Para dar continuidade à nossa linha de raciocínio, vamos dar uma olhadinha agora na visualização. Como é que a gente visualiza isso? Eu tenho um preview desse cara aqui, preparei pra gente. Vejam só, isso aqui é que é bacana. Você vai precisar disso aqui, ó. Vê? Não é apenas criar o Bottom Sheet, certo? Você vai precisar também, ó, definir um estado. Aí é bom você saber como é que você faz isso. Vou ensinar aqui para o convencional e depois para o modal, quando a gente vê na Activity no último ponto. Você vai criar esse carinha aqui e aí ele trabalha com esse carinha aqui, ó, Expanded ou Collapse, certo? Que é o valor inicial que você vai passar para ele. E aqui, ó, você vai pegar esse carinha que a gente acabou de definir aí em cima e passa alguns valores padrão, usando o meu dummy screen, certo? Que é a minha, vamos dizer assim, a minha janelinha. Eu vou colocar, vou passar ele aqui ó, como parent. Eu vou dizer, ó, qual é o parent do meu bottom sheet? É esse cara aqui que tem apenas aquele botãozinho para eu acionar o carinha lá. Como aqui eu estou no preview, eu não precisei passar clique nem nada, porque é só para a gente ver aqui ó, como ele se apresenta, para você poder ter ele assim sendo exibido, né? E quem está desenvolvendo aí com você poder entender o que foi que você fez e acompanhar de maneira mais simples. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhadinha na Main Activity. Já deixei ela aberta aqui para gente. Se você já me acompanha, você já sabe que eu tenho uma Main Activity e nela eu saio colocando todos os vídeos que eu venho publicando. Os últimos dois, que são esses dois aqui, ó, que é o Model Bottom Sheet e o Default Bottom Sheet, que é esse que não escurece atrás, né, que não dá aquele blur atrás. Aí você olhando aqui, quando você inspecionar o código, inclusive, pessoal, lá no GitHub, eu deixo isso tudo separado por branches. Então você pode chegar na branch que vai se chamar não sei o que, Bottom Sheet. Aí você olha lá, baixa só isso aí, vai ter só esse código em questão para não ter muita coisa assim misturada. Ou então você baixa o código todo e aí você já vai ter tudo em mãos e basta você acompanhar com o vídeo, certo? Bem, tá esse carinha aqui, foram esses dois aqui que eu criei e eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que tá aqui embaixo, o do modal, porque o do normal já mostrei para vocês, né? Na preview é basicamente a mesma coisa, mas o modal é um pouquinho diferente. Ele precisa do Remember Model Bottom Sheet State e aí ele trabalha com esse aqui, ó, com Hidden e não Hidden, né? Que é o valor inicial dele. Aí você vai precisar de uma coroutine do mesmo jeito, vai definir aqui ó, se ele está visível ou não, tá vendo? Isso é a ação. E aí você vai passar essa ação para o seu botão aqui, ó, do on-click, tá vendo? Até eu coloquei aqui, exibir bottom sheet, aí você passa isso aqui como referência. Olha pessoal, nosso grupo é muito ativo, o nosso grupo do Telegram. Se você não está nesse grupo ainda, vai estar pinado nos comentários do vídeo, muito bacana. Eu fortemente você se juntar a esse grupo do Telegram aí, porque esse grupo se ajuda muito. Sem falar que no grupo do Telegram e lá no Discord também a gente posta vira e mexe vagas para programadores Android, Junior, Senior, Planner. Então, se você está interessado nisso aí, não perde essa boquinha não, tá ligado? Porque a gente vive falando, não sei o que, porque não tem trabalho, tem que se juntar com as pessoas certas para você ter acesso aos recursos bacanas. E a ideia desse canal é networking mesmo, certo? É uma das coisas mais importantes aí na nossa área de TI. Fica ligado. Dorme no ponto não. Bem, vamos para o segundo agora, que seria
é o default, né? Que seria o default bottom sheet. Veja como ele é um pouquinho diferente. Ele vai ter o scaffold state, vê a diferença, vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem o scaffold state, tá vendo? E esse daqui, ele tem o, vamos lá, remember, aqui ó, model bottom sheet state, é o que ele tem, certo? Diferentemente desse outro aqui. Mas é um state do mesmo jeito, você vai criar uma funçãozinha do mesmo jeito, vai precisar de uma coroutine do mesmo jeito, só que aqui, na hora de fazer o questionamento, você vai olhar se ele está expanded, sim ou não, e você vai instruir ele para fazer o collapse ou expand. Ó, o grupo aí, ó, tá vendo? O grupo não para não. Sugiro fortemente você aí se juntar a gente, você vai ter uma vantagem enorme em comparação às pessoas que não fazem networking, certo? Que não estão direto na fonte, isso é muito importante. E aí aqui ó, você vai atribuir isso do mesmo jeito, usando o nosso dummy screen, passando aqui a nossa açãozinha. E aí ó, você vai dizer que o seu parent é esse carinha aqui, aí você vai ter o seu texto aqui embaixo. Agora vê só, se tu chegasse até aqui, com certeza tu conseguisse extrair algum valor desse vídeo. Essa é a hora que tu deixa aquele like, subscribe. E tu deve conhecer o Steve Jobs, certo? O Steve Jobs dizia sempre no finalzinho das apresentações dele, one more thing, eu tenho mais uma coisinha para falar quando ele tem uma surpresa para fazer. E eu tenho no finalzinho desse vídeo um one more thing, eu quero que tu encontre esse one more thing, porque isso vai te dar, vai te agregar um valor da porra, tá ligado? Assim, tu não tem noção do valor que isso vai te agregar. Então, eu sugiro fortemente tu encontrar esse One More Thing e segue as dicas que eu vou te dar agora, porque eu vou te mostrar onde é que você vai baixar esse código 0800 do GitHub. E aproveita e me deixa uma estrelinha, porque é teu reconhecimento, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então é muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa que tem um negócio publicado que é rochedo. Então sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking, tá aqui ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante, as vagas saem assim de mão em mão, e vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!